No dia 15 de novembro de 2017, no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte, vivia a família de Laila Karina Teles, uma jovem de 23 anos. Ela, assim como seu pai e outros parentes, cuidavam da avó, uma senhora que estava acamada devido a uma doença degenerativa, e isso fazia com que ela precisasse de cuidados especiais. Naquele dia, essa senhora acabou passando mal e uma ambulância do SAMU precisou ser chamada para atendê-la. E naquele momento, todas as preocupações da família estavam voltadas para a idosa. Só que ninguém nunca imaginou que, na verdade, quem perderia a vida seria a jovem Laila Teles. Mas antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com a Pandora apresentar o meu canal aqui para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 270 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Se você conhece algum caso que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em algum vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Laila Karina Moreira Teles tinha apenas 23 anos quando tudo aconteceu, em novembro de 2023. Ela foi descrita como uma pessoa muito responsável, alegre e uma ótima profissional. A Laila trabalhava como manicure em um salão de beleza e os seus colegas de trabalho disseram que ela era muito boa no que fazia e nunca faltava no serviço. Além de ser manicure, ela também ajudava em várias outras tarefas, cuidava de todo mundo, sempre muito proativa e dedicada. Seus patrões tinham um carinho especial por ela, que mesmo com pouca idade, já tinha muita responsabilidade e experiência. O sonho da Laila, na época do caso, era tirar a sua carteira de habilitação e comprar uma motocicleta, contou a sua tia. Ela completaria 24 anos no dia 5 de dezembro de 2023, apenas alguns dias antes de tudo acontecer. A Laila morava com seu pai no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Naquele bairro, a vizinhança sempre foi muito unida. Muitas pessoas se conheciam desde a infância, foram criadas todas juntas, principalmente na rua onde a Laila morava. Pelo que os sites dizem, os parentes da jovem moravam todos bem próximos, muitos até na mesma casa, como a avó da Laila. A idosa precisava de cuidados especiais, pois anos antes foi diagnosticada com ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e, progressivamente, causa a paralisia motora total do paciente. Ela passava por cuidados paliativos em relação à doença e era cuidada pelos parentes, incluindo a Laila. Eles faziam o possível para que a senhora vivesse bem, na medida do possível, mas às vezes, em decorrência da esclerose lateral amiotrófica, ela passava mal e precisava ser atendida no hospital. Os familiares já estavam acostumados com o tratamento, que consiste basicamente em fisioterapia e também nos cuidados paliativos, uma vez que a ELA não tem cura e faz com que as pessoas percam progressivamente a capacidade funcional e também de cuidarem de si mesmas.
Acontece que no dia 15 de novembro de 2017, durante a noite, a avó da Layla acabou passando mal e precisava urgentemente de atendimento médico. Os familiares, então, rapidamente pensaram em chamar uma ambulância, uma vez que seria mais rápido e mais eficiente do que tentar transportá-la por conta própria. A Layla, seu pai e outros parentes, então, estavam totalmente focados no bem-estar da senhora, sem imaginar a tragédia que estaria prestes a acontecer. Após alguns minutos de espera, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, finalmente chegou ao local. O veículo foi estacionado na rua de forma que ficasse mais fácil o transporte da idosa, o que acabou tomando um pedaço da calçada e também da rua. Mas isso era completamente compreensível, uma vez que o atendimento seria rápido, a rua não era muito movimentada e, claro, havia uma idosa passando mal. No entanto, não foi isso que o Mauro Lúcio Pinheiro, de 42 anos, pensou. O homem, que era um antigo vizinho da família da Layla, que não conhecia ela, mas era colega de infância do pai da jovem, já que foram criados juntos na mesma rua, ficou furioso com um veículo impedindo a sua passagem. Apesar dos familiares da Layla afirmarem que havia sim espaço para a passagem do carro do Mauro, o mesmo insistiu que a ambulância estaria atrapalhando a passagem do veículo dele na rua. Na ocasião, a ambulância estava pegando uma parte da rua, mas havia espaço suficiente para a passagem de outros carros. No entanto, o Mauro ficou extremamente furioso com a demora para passar e começou a ameaçar os parentes da idosa. Ele ficou tão irritado que brigou com os familiares da Layla, brigou também com os socorristas da ambulância e chegou a fazer manobras com o carro que colocaram em risco os vizinhos e os funcionários do SAMU. Depois disso, ele conseguiu passar com o seu carro e dirigiu até a própria casa, localizada a alguns metros da casa da Layla. Como a família da jovem estava muito mais preocupada com a idosa, eles não ligaram a princípio para o surto do Mauro, até que a senhora fosse socorrida. No entanto, depois que a ambulância levou a senhora, a Layla e o seu pai decidiram ir até a casa do Mauro para tentar acalmá-lo. A intenção dos dois era esclarecer e explicar o motivo pelo qual o SAMU havia sido chamado, e eles não queriam que houvessem desavenças com o homem. Eles então foram atendidos no portão pelo homem e tentaram conversar com ele. Porém, enquanto o pai da Layla conversava com o Mauro, o homem fez algo que ninguém imaginou. Assim que a Layla e o seu pai viraram as costas para voltar para a residência deles, o Mauro, em uma ação muito rápida, pegou uma faca e caminhou em direção à jovem que estava do outro lado da rua. Sem pensar duas vezes, ele a golpeou 4 vezes, sendo as perfurações no peito, bem próximo ao coração, no abdômen, nas costelas e no braço esquerdo. Após o ataque, o Mauro voltou para casa, mas disse que se alguém resolvesse ir atrás dele, seria golpeado também. O pai da Layla então correu para socorrer a filha, mas a ambulância que estava com a avó dela já tinha saído para o hospital. Sem muito tempo para agir, um motorista que dirigia uma Fiorino cor prata passava pela rua na hora dos fatos e ajudou a socorrer a garota. Eles a colocaram no carro e rapidamente a levaram para o hospital Risoleta Neves. Mas, infelizmente, a médica que estava de plantão informou que a jovem já havia dado entrada na unidade de saúde sem vida. Enquanto tentavam a socorrer, outros parentes da Layla chamaram a polícia, que foi acionada por volta das 10 horas da noite, e ao chegarem no local, encontraram vários moradores
incrédulos em frente à residência da vítima, com uma poça imensa de sangue na calçada. Os policiais, então, foram até a casa do Mauro na mesma noite, encontrando-o escondido atrás do portão, ainda com a faca utilizada no crime nas mãos. Os PMs negociaram a rendição dele, que se entregou após conversar com os policiais militares. Mauro foi preso e levado para o Centro de Remanejamento, o Ceresp Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. A faca utilizada no crime foi apreendida atrás do portão, e no mesmo local, os policiais encontraram um perfurador de coco escondido. A esposa do Mauro foi ouvida pela polícia e afirmou que não presenciou o crime, mas deu informações muito valiosas à polícia. Ela afirmou que, por diversas vezes, o marido teria a agredido. Ele era muito violento e vivia dizendo que tiraria a vida dela com golpes de faca. Mauro foi ouvido pela polícia, mas ficou praticamente o tempo todo em silêncio, apenas afirmando que não se lembrava do ocorrido. A polícia, então, resolveu pesquisar no sistema que eles usam sobre passagens que o Mauro poderia ter. Eles ficaram chocados com o amplo histórico de ocorrências de agressão, lesão corporal e ameaças que o homem tinha. Contra ele, já haviam outros 5 BOs, inclusive da própria mulher, a que foi ouvida pela polícia. Mauro Lúcio Pinheiro, então, foi preso por homicídio qualificado com meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. Em audiência de custódia, ocorrida no dia 17 de novembro de 2023, a Justiça de Minas Gerais converteu a prisão do Mauro de flagrante para preventiva por tempo indeterminado. A juíza do caso ainda apontou que a manutenção da prisão do Mauro era necessária diante da gravidade concreta do caso. Na decisão, a magistrada afirmou que o autor já tinha histórico violento e que, por esse motivo, a prisão preventiva se justificava. O reiterado contato do paciente com a justiça criminal é motivo justificador da cautela provisória, pois não se pode perder de vista que um dos escopos da segregação na fase cognitiva processual é precisamente garantir a ordem pública, consistente tal garantia em evitar que o delinquente volte a cometer delitos, trouxe a decisão. O caso está a cargo da delegada da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios e no dia 20 de novembro de 2023, outras testemunhas do caso foram ouvidas. Enquanto isso, a avó da Laila conseguiu sair do hospital e foi para casa, onde voltou a receber os tratamentos paliativos, mas aguardava o fornecimento de uma bomba de oxigênio. Em entrevista, a família afirmou que a senhora já não conseguia mais se locomover, estava acamada em casa e eles estavam esperando a liberação do oxigênio para ela. Infelizmente, a família, que já precisava lidar com a situação difícil em que a idosa se encontrava, precisou também lidar com a perda da Laila por um motivo totalmente banal e absurdo. O corpo da Laila foi enterrado na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, no Cemitério da Paz, no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte. Além dos familiares, amigos, clientes e colegas de trabalho foram se despedir da manicure. Parte do grupo homenageou a jovem usando camisetas brancas com a foto dela, e muitos se comoveram com os discursos feitos durante a cerimônia. A família estava inconformada e todos estavam muito comovidos com a história chocante e absurda. Eles pedem justiça pelo caso, que não tem previsão para ser julgado, pois é muito recente, enquanto o Mauro Lúcio continua atrás das grades. Se condenado, o homem pode pegar de 12 a 30 anos de prisão pelo crime de homicídio
homicídio qualificado, se entrarem as qualificadoras de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. Provavelmente, a qualificadora do feminicídio não se enquadrará nesse crime, mas eu resolvi trazer esse caso mesmo assim, mesmo que o meu canal seja focado em crimes de feminicídio. Esse caso é um exemplo muito importante de como a vida das mulheres não vale basicamente nada. Por inúmeros motivos, esses totalmente fúteis e absurdos, como no caso onde uma mulher teve a vida ceifada por não responder um bom dia lá no Rio Grande do Sul, ou no fatídico caso em que outra mulher perdeu a vida por se recusar a fazer o almoço em São Paulo. Casos como esses estão crescendo cada vez mais, onde não há sentido para tanto ódio, nem motivos para crimes como esses. Infelizmente, a Layla, assim como outras mulheres, estava em um dia normal da sua vida, com planos e sonhos, mas em um instante, tudo isso foi perdido e por nada. Esperamos que a justiça seja feita e que o Mauro seja condenado. Assim que novidades saírem sobre o caso, eu posso trazer um vídeo de atualização aqui para vocês. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Layla Karina Moreira Teles foi mais uma vítima da crueldade banal de um homem que se irritou por nada, enquanto ela apenas queria cuidar da avó. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Até o próximo vídeo. Beijos!